Isso a Globo não mostra. Mineração da Braskem ameaça desmoronar mais um bairro de Maceió. Moradores são retirados de casa à força e protestam. A campanha da extrema-direita contra Flávio Dino no STF. Quem é democrata entende o valor da diferença. Picaretagem para exportação. Deputado Jorge Santos, filho de brasileiros, é o primeiro deputado cassado pelo Congresso dos Estados Unidos em 20 anos. Acaba a trégua, recomeça o massacre. Quase 200 palestinos são mortos em Gaza com o fim do cessar-fogo. E Lula aponta o dedo para países do Conselho de Segurança da ONU. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar hoje, dia 1º de dezembro de 2023. Parecia que não ia acabar novembro, gente, mas acabou e chegamos no último mês do ano. Seja muito bem-vindo e boa noite para você que nos assiste nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Hoje eu estou muito bem acompanhado, hoje a gente tem outro Chico aqui, não é Chico Vieira, é Chico Sá, que saudade, meu querido, bem-vindo. Saudade gigante, boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo. E Rodrigo Viana, que está aqui comigo toda sexta-feira, né, Rodrigo? Muito Prazer. Bom ter você. Eu posso dizer a mesma coisa, né, assim, estou muito bem acompanhado. Chico Sá, que saudade. Sorte minha, rapaz, sorte minha de estar Tem aqui. a literação aí, né? Ah, sim. Chico Sá, que saudade. Total. Para quem teve lá na Flip, a literação na parada. Mas você falou, 1º de dezembro, eu lembrei de uma velha manchete do Jornal do Brasil, de repente, o Natal. É falta de assunto, talvez, aí nesse caso. Era uma plantão ali, alguém tacou. De repente, o Natal. De repente, o Natal. Que surpresa. Exatamente, mas todo ano é assim, né? Todo ano a gente fala a mesma coisa. Chegou o Natal. Mas a gente tem muito assunto para discutir aqui nessa sexta-feira, porque a gente vai voltar a falar sobre o caso Braskem. Eu não vou chamar nem de tragédia, eu vou chamar de crime o que está acontecendo e está obrigando as populações a deixarem suas casas, a população mais vulnerável da região. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho em Maceió. E o deputado brasileiro também, Jorge Santos, você ouviu aí na escalada, ele teve um mandato cassado nos Estados Unidos numa votação histórica. A gente vai entender quais são as consequências disso para a extrema-direita, inclusive para a nossa extrema-direita aqui no Brasil. Também tem o cessar-fogo que acabou entre Israel e os palestinos e a gente já tem, infelizmente, mortos. E a gente vai discutir tudo isso a partir de agora. A gente também teve Lula discursando na COP, né, Rodrigo? COP28, importante discurso do presidente Lula. Lula que vem ocupando o cenário internacional desde que voltou à presidência e hoje na COP28 nos Emirados Árabes Unidos falou, cobrou os países desenvolvidos na questão ambiental, falou sobre a guerra, tudo num discurso só. A gente separou um trecho, né, Gabi? Eu vou daqui a pouco fazer aqui uma análise sobre essa questão ambiental e do petróleo, né? Parece uma contradição aí. Mas vamos primeiro ouvir o que o Lula falou, um trecho. Mais adiante no programa a gente vai trazer outros trechos da fala de Lula na COP28. Vamos acompanhar. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres.
É isso, foi um discurso em que o presidente Lula falou de meio ambiente, claro que é o tema da conferência da COP28, mas falou também de guerra e de desigualdade. Lula é um líder que pauta sempre esse assunto em todos os fóruns em que ele tem oportunidade. A gente tem aqui um resumo, vamos retomar um pouquinho a fala de Lula, então, nessa abertura na conferência COP28. Vamos trazer aqui um resumo, os principais pontos que ele tratou. O discurso de Lula na COP28. Criticou as principais potências pelo fracasso no cumprimento de tratados ambientais, principalmente. Mas isso vale também para tratados relacionados à guerra, a territórios, como a gente vê, né? Israel, por exemplo, não cumpre os tratados, não cumpre o que diz a lei internacional e continua fazendo o que quer, não tem consequência nenhuma. Mas aqui ele estava se referindo a questões ambientais. Denunciou aqueles que lucram com a guerra. É evidente que a economia dos Estados Unidos, o recado era esse, depende da produção de armas. O complexo industrial militar dos Estados Unidos é hoje talvez um ponto de apoio da economia, um dos principais da economia dos Estados Unidos. Disse que o planeta está farto de discursos vazios, que falam em meio ambiente, falam em paz, mas não avançam nessa direção. Cobrou dos ricos a prometida ajuda aos países em desenvolvimento. Havia aquela promessa de que quem mantiver as florestas em pé vai receber uma contrapartida, porque os europeus derrubaram as florestas deles. Os Estados Unidos derrubaram as florestas na América do Norte. Os países que mantêm as florestas de pé querem uma contrapartida, porque senão os outros já fizeram o desenvolvimento, derrubaram as florestas. E agora não pode. Agora vocês deixem a floresta aí para a gente poder respirar aqui no norte do planeta. Todo mundo tem que respirar e todo mundo tem que se desenvolver. O Lula também disse que quer acelerar a redução da dependência em relação ao petróleo. E aí é, de fato, uma grande contradição. Eu trouxe aqui trechos importantes da fala do Lula, mas tem uma contradição que eu vou apontar aqui e que a gente pode debater. O Lula está fazendo esse discurso ali, no Oriente Médio, a região de maior produção de petróleo no planeta, né? Está dizendo que precisamos reduzir a produção de petróleo. Aquela área do planeta só é tão rica porque tem petróleo, porque os Estados Unidos e a Europa são dependentes de petróleo. E não é só isso. Aí vamos para outro fato importante dessas últimas 24 horas. O Brasil foi oficialmente convidado a integrar a OPEP. A gente ouvia falar nos anos 70, 80 da OPEP, né, Chico? Na época eu lembro, eu era garoto, Gabi, e se falava o Brasil talvez um dia chegue a produzir um milhão de barris de petróleo por dia. E o Brasil não conseguia, não era nem autossuficiente em petróleo. Hoje o Brasil está sendo convidado para integrar a OPEP. O Sheik Lula, talvez, né? O Sheik Lula está sendo convidado para integrar a OPEP. O que é a OPEP? Reúne os países que produzem quantidades absurdas de petróleo. Vamos mostrar aqui quem são os países membros da OPEP. Nós temos aqui uma lista para que você entenda de quem que nós estamos falando. É Oriente Médio? Mas tem também países de outras partes. Arábia Saudita, Irã, Venezuela. A Venezuela, da América do Sul, está na OPEP. Gabão, na África. Guiné Equatorial, na África. República do Congo, na África. Angola e Argélia, também na África. E aí voltamos aqui para os países árabes. Emirados Árabes Unidos, onde o Lula fez o discurso hoje. Nigéria, na África. Líbia, Kuwait e Iraque. Esses aqui são os 13 países que compõem a OPEP. E qual é o papel da OPEP? É controlar o mercado. Eles produzem tanto que, se não tiver uma combinação entre eles, pelo menos esse é o objetivo, às vezes tem super oferta e aí o preço cai. Então, de vez em quando, eles fecham a torneirinha e combinam. Você produz menos, eu também vou produzir menos, assim segura o preço. É uma espécie de um cartel, certo? Um cartel internacional que organiza a produção e ajuda a controlar o preço, porque essas economias aqui dependem de petróleo. Eles dependem centralmente de petróleo. O Brasil foi convidado para integrar a OPEP, mas não diretamente este grupo aqui. Existe um outro grupo chamado OPEP+, que seriam os amigos da OPEP, vamos dizer assim. Estão aqui, ó. São 10 países. Eu destacaria aqui 2 países com um peso geopolítico grande, Rússia e México. Também o Cazaquistão, né, que foi uma república da União Soviética no passado e tem um peso econômico importante. Então, o Brasil integraria esse grupo, OPEP+. E aí tem um debate. Bom, primeiro, o Lula está falando que nós temos que reduzir a emissão de carbono e reduzir o consumo e a dependência de petróleo. Ao mesmo tempo, ele vai entrar na OPEP. Segundo ponto, o Brasil tem uma estatal de petróleo, mas é uma companhia mista de capital aberto, está na Bolsa.
A Petrobras não pode participar de arranjos como esse que eu descrevi aí. Os países se reúnem e combinam o preço. Senão ela seria punida, tendo ações em bolsa. Então, o Brasil não poderia participar do grupo, vamos dizer, do grupo duro da OPEP. Mas desse outro grupo, OPEP+, em que não são tomadas essas medidas de controle, de dizer, olha, baixa a produção, sobe a produção. Aqui é mais para participar de debates estratégicos em relação ao petróleo. E o Brasil está disposto e propenso a entrar nesse grupo. Eu acho interessante para o país, né? Não é para controlar os preços, etc., mas é interessante, mostra o peso do Brasil. E eu queria trazer aqui, né, a informação. O Brasil é hoje o maior produtor de petróleo da América do Sul. 4,6 milhões de barris equivalentes por dia. Eu estava lembrando, né, aqui no começo, quando eu era garoto, o Brasil não chegava a 1 milhão de barris, a gente achava que nunca ia chegar, e hoje são 4,6 milhões de barris equivalentes. Equivalentes porque eles colocam aí no cálculo gás também, que não é barril de petróleo, mas faz essa conta. E então é o maior produtor, É que o Brasil consome muito também, produz muito, e tem todo um debate. Produz muito, mas tem refinado pouco aqui no Brasil, desde o governo Temer, desde o golpe. Tem refinado pouco petróleo aqui e tem exportado o petróleo cru, tem que voltar a refinar. Então tem todo esse debate na indústria do petróleo e olha, o Lula realmente tem essa contradição. O Lula está falando em reduzir emissão de carbono, em reduzir o consumo de petróleo, mas enquanto o petróleo for valioso, estiver no centro da economia mundial, por que nós não vamos estar lá no centro dos debates na OPEP? Tem que estar. Eu acho que o Brasil tem que estar lá. É assim como, tem que reduzir a derrubada de florestas? Tem. E tem que cobrar que os países ricos paguem uma compensação no mercado de carbono para que países como o Brasil, Gabi, Indonésia e outros que têm florestas importantes ainda, mantenham as suas florestas de pé, como a gente espera que sejam mantidas. A gente quer manter as florestas de pé, mas se tiver uma compensação, é melhor ainda. Fica mais fácil você criar, inclusive, as condições econômicas para que não se derrube a floresta. Bom, o Brasil é um grande produtor, o maior da América do Sul, mas tem outro país fortíssimo em petróleo, eu até mostrei aqui na lista da OPEP, a Venezuela. E aí eu vou para o segundo assunto aqui nessa abertura. Este domingo agora, a gente não tem falado muito disso aqui no ICL, mas é importante, gente. Acontece um referendo, um plebiscito na Venezuela, em que o governo da Venezuela está consultando a sua população sobre trazer para a Venezuela um pedaço de território que pertence hoje à Guiana. Olha o conflito. Chama-se Essequibo. É um pedaço grande do território da Guiana, daqui a pouco eu vou mostrar no mapa aqui. Um pedaço grande do território da Guiana, está aqui, ó. Olha, a Venezuela e aqui do lado a Guiana. A Guiana já foi uma colônia inglesa. Lembra? A gente estudava na escola, tinha a Guiana francesa, Suriname, que o pessoal chamava de Guiana holandesa, e a Guiana inglesa, que hoje é Guiana. Ela já foi uma colônia inglesa. E Essequibo, olha isso, é 2/3 do território atual da Guiana. Eles estão em disputa com a Venezuela desde o século XIX. Porque quando a Venezuela ficou independente, lá no começo do século XIX, Essequibo fazia parte da Venezuela. Ao longo das décadas, a Inglaterra, um poder imperial, né, o Império Britânico, aos poucos foi avançando e tomando esse território aqui e incorporou para a Guiana. Quando a Guiana ficou independente, ela levou com ela o que seria Essequibo. Bom, esse é o argumento do Maduro para dizer, historicamente, Essequibo pertence à Venezuela, vai a referendo, e é um risco grande para a gente. Imagine, a Guiana já disse que não vai aceitar, claro, não vai aceitar em território da Guiana. Isso aí pode virar um conflito militar aqui nas fronteiras do Brasil. Se a gente olhar o mapa de novo, nós vamos ver que está ali pertinho de Roraima. Aqui, ó, Guiana, Venezuela. Se a Venezuela resolver avançar aqui para tomar a Guiana, vai ter impacto aqui no Brasil. É o estado de Roraima aqui em cima, né? Tem muita área indígena. Eu já estive lá, Chico, não sei se você esteve como repórter. Tem área dos Yanomami aqui. Tudo tal, aí. Nessa região. Então, é uma área estratégica e também tem o petróleo em debate aqui. Porque Essequibo, bem aqui na frente, no mar, foram descobertas gigantescas jazidas de petróleo e que hoje são exploradas pela Exxon. Né? E o Maduro está dizendo, é por isso que eles querem ficar, porque tem petróleo, e
na parte aqui do território, não só no mar, também tem muita riqueza mineral e a Venezuela está dizendo que tem direito. É claro, um momento conturbado no mundo em que Israel toma Gaza, a Rússia invade a Ucrânia, a Venezuela está falando, então também vou resolver a minha questão histórica com a Guiana e vou tomar esse Essequibo, né? Para a gente é perigoso aqui na nossa fronteira, né? Consultou lá o que é que tinha de terras ali em questão. Vamos agora, vamos no embalo de Israel e no embalo da Rússia. Pois é. Assim, eu não entro no debate, não conheço a fundo, eu estou trazendo só os dados assim, jornalísticos básicos, né, Gabi? Não conheço a fundo, quem é que tem razão? Bom, isso aqui é difícil saber quem tem razão. Vai muito além, né? É claro, mas para o Brasil é muito perigoso a gente ter um conflito, uma ameaça de conflito dessa aqui nas nossas portas. Nada legal. Não é nada Aliás, bom. O William De Luca nos avisa que a direita da Venezuela apoia essa proposta. Porque é aquela coisa nacionalista. Quando junta isso... Exatamente. Os militares lá apoiam para valer isso. Sim, e os militares são chavistas, portanto apoiam o Maduro. Sim. Mas mesmo, isso é importante, isso que obrigado William, obrigado Gabi, essa informação de que mesmo a direita de oposição ao Maduro, nesse caso, fecha com a Venezuela, que é mais ou menos como se fossem as Malvinas para eles, é que a gente não ouve muito falar. Isso aqui é como se eles dizem lá historicamente, tomaram da gente isso aqui, agora vai voltar a ser da Venezuela. Se você tem um general Heleno no poder... Imagina encostar aqueles tanques sucateados do Brasil amanhã de manhã. Não, mas dizem que já há um movimento de tropas brasileiras para aquela região para ficar ali sobre aviso. Vai ser ainda o referendo no domingo, então, depois da decisão, deve ser amplamente favorável, o povo deve apoiar. Sim. E aí, não sei a consequência, porque o Tribunal Internacional de Haia já disse que a Venezuela não teria nem direito de fazer o referendo. E o Maduro respondeu, né? Nós temos aqui a resposta do Maduro. Ele respondeu à Corte Internacional dizendo, não reconhecemos. A verdade da Venezuela triunfou. Ficaram para trás as pretensões do governo da Guiana. Ratificamos nossa posição histórica de não reconhecer a Corte Internacional de Justiça como mecanismo para resolver a controvérsia do nosso Essequibo, diz o Nicolás Maduro. Então a posição está muito clara, eles vão adiante nisso. Nós podemos nos acostumar, nos próximos meses isso aqui vai ser um tema para a gente, viu? É isso aí. É importante a gente se inteirar, né? Porque é isso, vai muito, muito além, né? Já temos tanta pouca confusão no mundo, né? Mais uma. Mas essa, pelo amor de Deus. O pessoal me avisa que eu tinha me esquecido. Tem a fala, o Maduro falou hoje sobre esse tema, ele tuitou e falou. É um trecho curtinho, no Maduro, num evento com a juventude e tal, prévio a esse referendo que acontece amanhã. Vamos rodar? Guyana y la ExxonMobil pretenden suspender el referéndum. Metieron un recurso temerario ante una fulana Corte Internacional de Justicia. Venezuela no se cala colonialismo judicial de nadie. En Venezuela mandamos los venezolanos y las venezolanas. Y yo le digo a Guyana, le digo a la ExxonMobil, el domingo próximo 3 de diciembre, un amanecer bonito, un domingo bendito, llueva, truene o relampaguee, habrá referéndum consultivo y ustedes jóvenes irán con su familia a votar. Aliás, uma questão que está na ONU também sendo discutida, né? Aliás, está parada, na verdade, na ONU, né? Então a gente precisa... Mas não vai dar muito ouvido à AIA, ONU. Não vai, não. Vai fazer igual Israel. E você viu como é que ele se refere? Ele fala Guiana e a ExxonMobil, que é a ESSO, aqui no Brasil a gente chama de ESSO, né? Que é sócio do governo da Guiana então... para explorar... No fundo, o que o Maduro e os chavistas dizem na Venezuela é a Guiana hoje é uma filial da ESSO. Eu não estou dizendo que é a minha opinião, tá? Porque também não quero arrumar confusão aqui com o governo da Guiana. Sim. Mas a posição do governo venezuelano é essa. A Guiana e ESSO são parceiros e é contra eles que o Maduro... Claro, também, popularidade em baixa, agora ele começa a se recuperar, está aproveitando para um inimigo externo ajuda, né? É uma bandeira que pega a oposição, unifica. Pega todo mundo, né? Pega a direita. Então só para atualizar essa história, né? O Jamil Chad, que é um dos maiores jornalistas de cobertura internacional, ele atualizou essa história hoje, dizendo que a Corte Internacional de Justiça concedeu medidas provisórias em favor da Guiana contra a proposta do referendo proposto pela Venezuela, né? Então, mas é isso que o Maduro já resolveu. Exato. Já respondeu. Isso aí que o Jamil está dizendo
era realmente, a corte disse, não pode fazer o referendo. O Maduro já respondeu. Não quero nem saber. Ele chama ali no vídeo, essa tal de corte internacional. Então, bicho... Ele fala que é colonialismo judicial. Colonialismo. Então... É isso, gente. Tribunal de Haia condenando, mas está sendo tudo... Não está sendo levado O cenário internacional é muito propício a esse tipo de coisa, né? Todo mundo invade o que quer e fica por isso mesmo. Não acontece nada. E realmente não acontece nada, justamente, não acontece nada. Rodrigo. Agora, nesse caso, você mexer com uma companhia dos Estados Unidos, aí eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa ali. Então, chama o conflito para a América do Sul. Chama o conflito para a América do Sul. É muito grave. Eu tinha aqui uma série de datas para trazer, mas acho que não é o caso. Depois a gente, num outro dia, porque a Venezuela tem argumentos. A própria Inglaterra, ficou com esse pedaço chamado Essequibo, porque a Guiana era uma colônia. Quando a Guiana fica independente, ela fica com essa parte do território que chama Essequibo. Em 1966, a Inglaterra teria reconhecido que, na verdade, esse território seria historicamente da Venezuela. Mas nunca foi feito nada. E a Venezuela usa esse documento inglês de 66 para dizer, olha aí, eles mesmos reconhecem que deveria voltar para a Venezuela esse território. Então, é um debate que vem lá do século XIX e que o Maduro está trazendo de volta agora. Esse documento de 66, o Acordo de Genebra, né? Isso, exatamente, o Acordo de Genebra, exatamente. Perfeito. Mas vai mexer com o Brasil, porque está lá, Roraima está lá dentro, está colado. Vamos continuar acompanhando esse assunto no final de semana. A gente vai ter atualizações a respeito disso. Importantíssimo a gente ficar de olho. Mas vamos voltar os nossos olhares aqui para o Brasil novamente, porque a gente vai falar, claro, dessa situação de emergência em Maceió. É muito grave, gente. Capital de Alagoas, uma mina desativada da Braskem pode afundar a qualquer momento. Quer dizer, é uma situação, um mega desastre ambiental que está acontecendo e urbano também. A mina tem 1 quilômetro de profundidade. E olha só, gente, ela pode abrir um buraco do tamanho do Maracanã. Vocês têm noção do que é isso? Caramba. Chico tem, né, Chico? Você cobriu esse caso lá no começo? Cara, eu conheço essa história desde os anos 80, quando eu, como um jovem repórter, iniciante ali, fui pelo Jornal do Comércio do Recife, cobrir as primeiras histórias. Tinha os ecologistas da época, chamados de chato, já diziam, isso vai dar M3 pontinho, ou em bom português, isso vai dar merda em breve. Eles sempre estão certos, né, Chico? Eles sempre estão certos, pode chamar de chato, pode chamar de tudo, mas estudam e sabem. E o negacionismo imperou, olha aí o que temos agora. Mas é uma longa história, né? Esse serviço, essa exploração, era feita pela ditadura militar. Um pouco pela Petrobras e os militares aproveitavam, já que você falou da Exxon, da questão da Venezuela, os militares aproveitavam e traziam sempre uma empresa americana amiga, em contrapartida até um pouco ao golpe que os Estados Unidos tinham ajudado a dar no Brasil, e os militares sempre davam um pouco de dinheiro para empresas americanas de mineração. O Geisel tentou fazer disso uma potência. Assim, o Geisel, no governo Geisel, isso começa a virar realmente o horror ali em 73, 74. Em 95 é privatizada. O Collor tinha feito já o plano, o Collor, como alagoano, tinha feito um plano para tirar o Estado dessa parada. Não deu tempo, porque o Collor caiu, por corrupção, diga-se. O Fernando Henrique privatiza. Deu ali a preço de banana, mas deu porque também era um rolo, era uma confusão para Odebrecht. E agora, há pouco tempo atrás, a Petrobras comprou parte também. A Petrobras tem quase 40% das ações. Então, é parte da Odebrecht e parte da Petrobras. Uma dúvida que eu tenho, Gabi, talvez o Chico possa explicar, é produção de sal-gema, né? Os mais desavisados ouvem assim, sal-gema, será que é sal, é para cozinha? Não tem nada a ver com isso, né? Não, isso é um produto que faz um cloreto de sódio que faz soda cáustica e outros derivados. É para a indústria química. Para a indústria química pesada. Né? Eu já vi muitas vezes a operação lá, é um negócio absurdo. Qualquer leigo diz isso. Vai derrubar a casa no futuro, porque eles cavam um buraco, mete bronca ali, cavam um buraco com escavadeira e tal, jogam água, da água formam uma salmoura, daquela salmoura, parece um caldeirão do inferno, daquela salmoura eles retiram essa química para fazer soda cáustica e derivados. Então, é tudo subterrâneo, né? Mas sempre foi feito sem qualquer cuidado.
Isso já contaminou lagoas, o mangue agora, que é um mangue riquíssimo de Maceió, vai para o buraco de vez, se continuar essa cratera crescendo e etc. Chico, para a gente ter uma ideia, né, de como que está a situação nesse momento, eu acho que vale a pena, já que você tocou nesse assunto, porque a Defesa Civil de Maceió informou que a área ao redor da mina 18 da Braskem, que fica no bairro de Mutange, está afundando numa velocidade de 2,6 centímetros por hora. Então, nos últimos dias, a mina já afundou 3 metros e 55 mil pessoas foram afetadas. Esse é o tamanho. A Heloísa Vilela teve lá, né? Quem tiver curiosidade, tem aí a sequência, a série de tem as reportagens. imagens, inclusive, dos bairros afetados. Sim, ali. a Elo conversou com a população, a Heloísa conversou com a população, a gente levou ao ar várias reportagens aí com o drama pessoal, né? Então, é uma catástrofe, um crime ambiental, é tido como o maior crime ambiental urbano do mundo. Do mundo, sim. E é também um drama humano, né? Porque 55 mil pessoas desalojadas e o risco disso afundar, não é que vai afundar o centro de Maceió, mas são bairros... E sem ninguém indenizado como deveria ser, sabe? Essas pessoas, elas são chamadas em Alagoas de refugiados. Eles são refugiados urbanos. Elas pagam o preço dessa tremenda picaretagem, responsabilidade, primeiro da ditadura, depois já da iniciativa privada, né? E impressionante como é que a imprensa tradicional não cobre esse caso, ou cobre de uma maneira muito sutil. Aqui, eu acho que a gente pode se orgulhar, né? O ICL foi dos primeiros a ver que a situação estava ficando muito grave e mandou a Heloísa Vilela para lá e tudo, e ela fez brilhantes reportagens editadas aqui pela nossa equipe. Agora, ontem, Chico, me chamou a atenção, né? O Jornal Nacional não deu nem um segundo para esse caso. Nenhuma linha. Zero. Passou batido como se Maceió não existisse. Agora. Não existe a capital de Alagoas. Não existe essa cidade, portanto, as pessoas de lá não precisam ser informadas sobre isso. Coincidência ou não, a Braskem foi a patrocinadora do Big Brother Brasil, né, Chico? E com provas ecológicas. Olha aí é um dos destaques, Chico, da época que estava no ar, né? O BBB 23. Time da reciclagem. Time da reciclagem, ó. As provas... A seguinte é melhor ainda. Vamos ver. Olha aí. Se combinar direitinho, todo mundo ajuda o planeta. Quer dizer... Meu Deus do céu. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Quando, da edição do Big Brother, a população atingida se revoltou. Houve uma grande revolta. Como é que essa empresa tem coragem de veicular esse tipo de coisa? Foi uma grita em Maceió, com todo o direito do mundo, né? População sem casa. E liga a TV Globo e vê num reality show a empresa dizendo... Inclusive, as provas, o teor das provas do BBB, diziam respeito a ações ecológicas. Ações ambientais. Então, ações ambientais. Então, era um merchandising, assim, diretamente ligado, assim, nós somos bons de cuidar do meio ambiente. Que absurdo. Quer dizer, a Braskem tentando limpar a imagem, usando o patrocínio do Big Brother Brasil, e a Globo, de certa maneira, retribuiu ontem, né? Porque não mostrou no Jornal Nacional esse drama e esse crime. Vamos ver. Hoje eu espero que sim, né? Não a Globo retribuiu com silêncio. Com silêncio. E tem outros eventos também, né, que a Braskem patrocina, que são transmitidos pela Globo, com propaganda verde. Olha só, a gente tem essa imagem também, por exemplo. Braskem e Coca-Cola juntas pela reciclagem no Rock in Rio. Lollapalooza desse ano também. A gente tem imagens a respeito disso, né? Da Braskem, saiu na imprensa, que coletou não sei quantos mil. Exato, Gabi. E vendendo para um público muito adequado, que é o público jovem, que é muito sensível ao assunto de ecologia, de ajudar a salvar o planeta, etc., aí na área do rock and roll. Então, eles são muito espertos na hora da propaganda. Hoje, vamos ficar de olho. Eu acho que hoje não vai ter jeito do Jornal Nacional não trazer... Hoje vão dar. Vamos dar o benefício da dúvida. Acho que eles vão colocar repórter lá, fazer aquela cobertura. Tem que mostrar, né? São buracos gigantes. Nós vamos mostrar daqui a pouco, mas tem que mostrar. Nós vamos conversar daqui a pouco com um jornalista de lá, né? Exatamente. Inclusive, ele já está entre nós, o Marcel Leite, jornalista. A gente já pode começar a conversa com ele a respeito disso. Vou entrar na questão política, que acho que a gente já pode trazer para o Marcel conversar junto com a gente, porque o ministro dos Transportes, Renan Filho, foi para Maceió, ele falou a respeito disso. Olha só.
Quem deve pagar o dano é a Braskem. Ninguém deve terceirizar essa responsabilidade, nem para o governo federal, nem para o governo do estado, nem para a prefeitura, foi o que disse o ministro dos Transportes. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que é aliado do Arthur Lira, inclusive presidente da Câmara, inimigo político do governador, também falou a respeito. Ele disse: agradeço ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, com quem acabo de falar, pelo apoio a Maceió. Pedi a ele para que o governo federal, em parceria com a prefeitura, ampare a população que teve que sair de suas casas. É preciso novas moradias e que a Braskem seja responsabilizada. Só para terminar de dar essa repercussão toda política, o senador de Alagoas também, o Renan Calheiros, tinha apresentado em setembro um requerimento de CPI para investigar a atuação da Braskem nos bairros lá em Maceió. Ontem ele fez um post nas redes sociais cobrando justamente a abertura dessa CPI. Ele disse: alguns oportunistas só queriam faturar e agora perderam a credibilidade e a isenção. Diante do colapso, despertaram já com a porta arrombada. CPI já, foi o que disse o Renan Calheiros. Marcel, aproveito para dar boa noite para você. Eu quero te ouvir primeiro a respeito da necessidade de uma CPI para apurar toda essa história. Você acha que esse é um primeiro passo para a gente começar a ter uma resposta à altura desse crime que está acontecendo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriela, Chico, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço para falar de um tema tão grave que traz tanto sofrimento a tanta gente. As primeiras achaduras surgiram em 2018 e já são fazer 5 anos que estamos nesse dilema. E eu concordo que a CPI pode ser sim um bom caminho, porque toda informação vinculada a esse caso é muito nebulosa. A gente não tem muita transparência tanto no tamanho das crateras, no tamanho que essas minas e esse colapso podem atingir, quanto também questão financeira de recursos, da indenização dada às pessoas, que sempre foi muito aquém do que era o justo também, de todo esse processo vinculado da aproximação da prefeitura também com a Braskem em determinado momento. Ou seja, tudo é muito escuso ainda, tudo é muito nebuloso. Ninguém tem muita ciência do que acontece, a Braskem tenta sempre colocar panos quentes nisso, e acaba que, como o exemplo do Big Brother Brasil, ela tenta desviar o foco do maior desastre ambiental urbano do mundo, né? Que ela é totalmente responsável por isso. Ô Marcel, a gente tem dito que nos últimos dias, talvez nas últimas horas, aumentou o risco de um colapso. Se você conseguir explicar isso melhor para a gente, isso significa o quê? Esses bairros que já estão em parte desocupados, pode haver um afundamento completo? A Gabi trazia aqui, criar talvez uma cratera gigante, estão dizendo até que pode engolir parte de rio, de mangue. Explica melhor para a gente isso e o que isso significa na vida das pessoas. Tem gente ainda morando ali, né? Em algumas áreas saíram, em outras áreas as pessoas estão ali ainda, né? Exatamente. A cratera, ela fica localizada no bairro do Mutange, que fica na beira da Lagoa Mundaú. E 60% da cratera, ela está debaixo da água da lagoa, e os outros 40% no solo. Ou seja, isso pode afundar, o que vai causar uma movimentação de água muito grande, além do que a consequência grave para a lagoa também, que é o aumento da salinização da água da lagoa. Ou seja, vai impactar, além do desastre físico, digamos assim, da movimentação sísmica, vai acontecer também o desastre ambiental da mortalidade de peixes e de outras espécies que vivem lá, o que vai impactar totalmente nos pescadores que dependem disso para sobreviver. Ou seja, a mina 18, que é essa, além de todo esse fato, ela também pode causar um efeito dominó. O que é isso? Ela pode vir a colapsar, ou seja, afundar, ela tem, como já foi falado, 1 quilômetro de profundidade. Ela pode colapsar e fazer que esse efeito dominó atinja as outras minas ao redor. Ou seja, nós não temos a ciência exata do tamanho e da gravidade dessa consequência desse buraco que ele pode causar, né? Ou seja, a situação é cada vez mais periclitante. Além dos bairros atingidos, como Mutange, o Bom Parto, que não estava incluído no processo de mapeamento, foi incluído ontem, que uma ação policial, diga-se de passagem, muito abrupta, muito forte, retirando as pessoas da casa, dando 10 minutos para as pessoas retirarem suas coisas o mais rápido possível. 10 minutos? Para saírem da localidade, 10 minutos. Eles davam 10 minutos para o pessoal reunir tudo que poderia na hora. Muita gente saiu apenas com a roupa do corpo, não dava tempo de fazer outra coisa. Nossa, até em Gaza tem mais tempo do que esses 10 minutos. Impressionante. Exatamente.
Aí isso só deixa a população cada vez mais angustiada, né? Cada vez mais sem perspectiva. Por exemplo, o bairro dos Flechais, que é outra região ali próximo da Lagoa, que também está contemplada por essa zona de risco, ela está totalmente isolada, porque ela fica literalmente rodeada por esses bairros que estão desocupados. Acho que a Ilô mostrou esse bairro nas reportagens. Aquela parte ficou isolada, né? Ficou assim, sem acesso a comércio, sem acesso... É o que está no telão, inclusive, na nossa tela. Ah, está aqui na nossa tela. Esse é o bairro que está mais isolado, que tem gente morando ainda. É esse? Esse aqui? Isso, tem gente morando ainda aí nos Flechais, que fizeram um protesto mais cedo, mas os protestos aqui, geralmente, a Braskem muitas vezes entrou com liminares na justiça coibindo esses protestos, uma forma literal de assédio judicial, né? Assédio jurídico, impedindo que as pessoas se manifestassem, o que causou mais revolta ainda, porque além disso tudo, outro problema grave aqui de Maceió é a especulação imobiliária, porque são 55 mil pessoas que saíram de suas casas, ontem mais 5 mil, só do Bom Parto, que vão ter que morar em outras localidades, né? E com isso, o aluguel subiu muito, o preço do metro quadrado de Maceió é exorbitante. Ou seja, está todo mundo sofrendo consequências graves e sem perspectiva de melhora. Que loucura. Marcel, houve, do ponto de vista jurídico, houve um acordo entre Prefeitura e Braskem, não é? Porque foi uma bolada, você recorda aí o montante em dinheiro, mas as pessoas atingidas não foram indenizadas até agora, né? Pelo menos indenizadas a contento, como deveria ser. Exatamente. Uma das principais queixas do pessoal que saiu das suas casas, perderam sua vida toda investida lá, é a indenização muito aquém do que deveria ser dado de verdade, né? Uma quantia que não condiz com todo o sofrimento, tanto material quanto psicológico, que essas pessoas sofreram, né? E esse acordo com a Braskem ainda é outro ponto que é muito nebuloso. Não foi totalmente compreendido ainda como foi utilizado esse recurso, há diversas especulações, mas nada de concreto ainda pôde ser comprovado, e tudo fica muito no ramo da especulação, né? Por isso que é tão angustiante. A gente não tem uma perspectiva de melhoria, a gente não tem uma perspectiva de resolução desse processo, e só deixa toda a população de mãos atadas nessa situação, né? A gente diz muito por aqui que foi uma tragédia anunciada, porque não apenas de 2018 para cá, há um estudo na UFAL do professor Abel Galindo, desde 2010, publicado em diversas revistas científicas, que falou sobre o risco da extração exacerbada da salgema, de aumentar o nível do lençol freático e, consequentemente, fazer uma maior pressão sobre o solo e vir a ter crateras, que é exatamente o que está acontecendo hoje. Marcel, a gente teve pessoas que foram, moradores que foram retirados de madrugada, e a gente tem as imagens que a gente vai colocar aqui para as pessoas terem uma ideia, elas foram retiradas à força durante a madrugada. Hoje a gente teve protesto também desses moradores, né? O que está acontecendo? Como que a população está se mobilizando a respeito disso? Então, foi no bairro do Bom Parto, que era aquele bairro que eu citei anteriormente, que não estava incluído ainda dentro do mapeamento das áreas de risco, das zonas de risco, né? Ou seja, essa população foi retirada daí à força, e foi justamente esse pessoal que encabeçou os protestos contra a retirada das pessoas das suas casas, né? Se uniu também ao protesto que aconteceu no bairro do Flechal, justamente por essa falta de amparo que eles têm e de isolamento, que agora eles estão literalmente cercados, né? Ou pela lagoa ou por bairros que não tem ninguém, o que só aumenta não só de abastecimento, mas também questão de segurança, né? Viraram bairros literalmente bairros fantasmas. A gente passando por lá é triste de ver, porque são casas seladas, casas fechadas, é um ambiente pós-apocalíptico. Ô Marcel, e o prefeito, o que ele disse para a população de Maceió? Porque ele parece-me um político muito preocupado com montar em Maceió lugares para as pessoas fazerem foto para o Instagram. Ele gosta muito dessa parte, digamos, aí da cosmética, né? Ele gosta muito de ajeitar uns lugares para o turista fazer foto para o Instagram, mostrar para o resto do Brasil Maceió. Mas o que ele diz a essas pessoas que estão nessas condições a essa altura? Então, Chico, por muito tempo, por essa relação desse acordo que ele fez com a Braskem, ele evitou muito colocar essa culpa toda na Braskem. A gente até no Twitter, por exemplo, o X agora,
a gente reclamava que faltava prefeito. De quem é a culpa? Prefeito. Porque de quem é a empresa que está por trás disso tudo? Que agora ele já está tendo uma condução mais para responsabilizar a Braskem de fato. E como você disse, ele montou um gabinete de crise, o governo do estado também montou um gabinete de crise, diga-se de passagem, em ambos os casos com bastante atraso, porque não é de hoje que esse colapso está iminente. Eles demoraram muito para criar essa gestão de crise e, consequentemente, isso afeta também a parte turística de Maceió, que é um dos focos e é uma das maiores alicerces de campanha do João Henrique Caldas, né? Que é vinculado ao PL, né? Ele é do PL e foi apoiador de Jair Bolsonaro na última eleição. Ou seja, essa parte instagramável, digamos assim, é muito forte no governo do JHC. É isso, Marcel, quero agradecer muito a sua presença aqui, a gente vai continuar acompanhando, inclusive a Braskem foi intimada agora de uma decisão da Justiça, né, numa nova ação das autoridades federais, também de Alagoas, sobre esses danos causados à população e o valor atribuído à ação pelos autores é de R$1 bilhão. A gente vai continuar acompanhando e espera que essas ações sejam a contento e respondam à urgência que esses moradores precisam, né? Marcel, muito obrigada pela sua presença aqui, por esclarecer tudo o que está acontecendo e a gente espera que se resolva dentro do possível, o mais rápido possível. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, querido. Um grande abraço, eu que agradeço, pessoal. Obrigado, amigo. A gente continua falando agora, na verdade a gente vai mudar um pouco de Brasil para Estados Unidos, mas para falar a respeito de um brasileiro, né, gente? Essa história, olha só, a gente vai falar dos vexames da extrema-direita internacional, mas que tem tudo a ver com a gente. O Congresso dos Estados Unidos cassou hoje o mandato do deputado republicano Jorge Santos, o filho de imigrantes brasileiros que é acusado de uma série de irregularidades, desde mentir sobre o currículo dele até o uso ilegal de dinheiro de campanha. É o primeiro deputado que foi expulso da Câmara Americana em 20 anos, é o sexto também em toda a história dos Estados Unidos. Vamos chamar o Guga para participar dessa mesa redonda aqui com a gente. Guga, boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, meu querido Rodrigo, meu querido Chico Sá. Essa audiência é maravilhosa. Pois é, olha o vexame. O único brasileiro com ascendência brasileira, o único deputado americano com ascendência brasileira. Olha o vexame que ele deu. Meu Deus do céu. Vocês querem que eu fale mais? Não, porque eu ia lembrar, o Guga, ia lembrar que houve uma viagem, né? Os bolsonaristas patrocinaram uma espécie de uma equipe especial, foram para os Estados Unidos, para Washington, para visitar o Jorge Santos, para fazer a grande denúncia. Eles levaram uma lista, nesse esquema meio nazistoide que eles têm, né? De listas, de denúncia, porque eles queriam que proibisse brasileiros que ficaram contra o governo do Netanyahu de ter visto, de receber visto nos Estados Unidos. Eles iam fazer a grande sacada de levar esse visto e escolheram o Jorge Santos para ser o interlocutor. Como escolhem bem, hein? Ideia brilhante. Brilhante ideia. Que mico. Não, fizeram fotos, divulgaram aquela coisa toda. Meu Deus do céu. O Jorge Santos ele responde a mais de 20 acusações, né, na justiça. 23, para ser exato. Eu estava na lista, Rodrigo. Ele estava na lista? Pelo menos o Gustavo Gayer disse que ia me colocar na lista aí, para cortar meu visto. Hein? E aí, quem que foi cassado? O visto dos brasileiros? Não, o visto dele. O mandato dele, que foi cassado, do Jorge Santos. A única desculpa que esse pessoal tinha para ir para os Estados Unidos não tem mais, porque era o único parlamentar que abria as portas para receber esses deputados desqualificados aqui do Brasil. Então, não tem mais Jorge Santos. E a desculpa era essa, vamos entregar uma lista, ele vai caçar o pessoal. Foram lá, fizeram um passeio nos Estados Unidos, foram até o gabinete desse cidadão que agora, pasmem, é o primeiro cassado em 2 décadas de parlamento norte-americano por suspeita de fraude. Ele teria usado dinheiro que era para pagar a campanha eleitoral, para pagar até o OnlyFans, para usar Botox, enfim, para comprar roupa. Então, é um cidadão que tem também várias outras suspeitas, inclusive a de ter falsificado a assinatura de talão de cheque que ele teria roubado de um paciente da mãe dele. Meu Deus. Aqui no Brasil ainda, que a mãe é enfermeira, ele roubou o talão e saiu usando depois. Então, enfim, é o sujeito que tem a cara
da extrema-direita, mais um falso moralista que está aí sendo escancarado. OnlyFans é aquele negócio da internet de pornografia, não é isso aí? Pornografia, de prostituição. É um serviço legal, tá ali, né? As moças trabalham dentro da lei, etc. E os moços também, alguns. E os moços também. Agora, você pegar dinheiro público para passar o dia no OnlyFans é brincadeira, né? Ele usava como usuário, não é que ele aparecia lá no OnlyFans? Não, ele usava como usuário, consumidor. Consumidor, tá. Usava para as festas dele, para as festinhas em casa e tal, era esse o uso. Defensor da família, né? Mas eu acho que é uma coisa até de... você pega a biografia do cara, desde Niterói, ele dava calote, tem um calote numa compra de sapatos na sapataria de Niterói. Eu acho que é muito pesado, assim, ele só fez isso na vida. Um picareta profissional. Ele diz que tem tal diploma, não tem. Assim, ele é da mentira, ele é quase um bolsonarista em matéria de mentira. Se ele fizer um estágio em Brasília, lá no gabinete do ódio, ele vira um bolsonarista, mas ele ainda não tem gabarito para chegar lá. Chegar para ser um bolsonarista. Mas os bolsonaristas foram atrás dele, né? É impressionante. Ele vai chegar lá, ele vai virar um bolsonarista. É impressionante. Agora, ele vai virar o Jorge Bolsonaro. Exatamente. Ele só precisa mentir mais um pouquinho para virar o Jorge Bolsonaro. Exatamente. Falta capacidade ainda. Mais uma mentira alegórica dele foi dizer que era filho de judeus e que a família teria escapado do Holocausto. Mais uma cascata. Não tem nenhuma descendência judaica, pelo que a imprensa foi atrás, já admitiu que é católico, mas até isso ele fez, mentiu sobre a religião dele. Ele é muito impostor. Sabe aquele cara que disse que era diretor da Gol, que era dono da Gol no Brasil? Lembro. Parece muito com ele. Mentiu o tempo inteiro, ele é impostor, ele chega também em festa dizendo que é diretor de tal empresa. A história dele, de Niterói ao Congresso americano, foi de mentira o tempo inteiro. Cara. E essa de roubar talão de cheque, o cara roubou a própria mãe, Guga, eu não entendi bem essa história. Porque tem aquela expressão, né, mais feio do que bater na mãe, né? Esse aí roubou a mãe. Ele roubou um paciente da mãe, porque a mãe é enfermeira. E outra mentira que ele jogou nos Estados Unidos foi dizer que a mãe era executiva e que ela teria escapado dos atentados do World Trade Center. Era uma alta executiva que trabalhava no World Trade Center no dia dos atentados e escapou da morte. Mais uma mentira descoberta. A mãe dele é enfermeira, também já trabalhou como empregada doméstica nos Estados Unidos. E aí, enfim, quando ela estava no Brasil, com um paciente no Brasil, ele foi lá e roubou esse paciente da mãe. Roubou o talão de cheque do paciente da mãe e passou a falsificar a assinatura dele. Então não foi bem a mãe, mas foi um paciente da mãe, né? Pelo amor de Deus, que figura, né? Passa de qualquer limite. E a foto que os bolsonaristas nessa excursão, a excursão era para entregar para a ONU, uma picaretagem sem fim, né? Tinha lá o Nicolas, o Nicole, não sei como chamam hoje, agora mais esse rapaz. Tava todo mundo... Eles faziam foto assim, achando que estavam denunciando, fazendo a maior denúncia do universo. E, na verdade, os caras são profissa também. Né? Na verdade, os caras são picaretas. Na verdade, aproveitaram para fazer compras nos Estados Unidos. Isso, né? Os caras são malaco, velho. Né? Black Friday, foi a Black Friday. Exatamente. Era a semana da Black Friday, tava tudo baratinho ali. Olha o retrato, é absurdo. Gente, o Rogério Jordão, nosso roteirista, disse que depois da cassação, né, ele está informando aqui, uma informação do jornal Globo, um jornalista perguntou a Jorge Santos se ele tem planos para visitar a Câmara como ex-congressista, e ele respondeu: por que eu iria querer ficar aqui? Que esse lugar vai para o inferno, foi o que ele respondeu. Isso. Olha só que figura, né? O meu medo sabe qual que é, né? Ele vir para cá. E candidato, né? Candidato. Ainda bem que Niterói, o povo de Niterói está prevenido, porque ele pode ser candidato lá, que é a origem da história dele, da picaretagem, mas o pior é ter voos mais altos, né? O Bolsonaro está precisando de candidato no Rio, né? Quem sabe? O Bolsonaro está precisando de candidato no Rio, porque está sem candidato. Depois que o Braga Neto se encrencou, eles precisam de candidatura. De repente, sei lá, aparece como... Não dá ideia, Chico, não vamos nem falar em voz alta, isso que é perigoso. Posso aproveitar que nós estamos... O Guga, nós estamos na extrema-direita mundial, nessa articulação. A gente ri aqui, porque esse caso terminou assim... mal para eles, mas nem sempre termina mal. Você vê que lá na Argentina acabaram de eleger o Milei para presidente da República. E hoje circula a informação de que o Milei escolheu
como chefe dos procuradores do Tesouro Nacional, um sujeito com um currículo realmente na mesma linha. Nós temos a informação aqui. Ele é um ex-militante do grupo de extrema-direita Taquara, na Argentina. Nós temos uma manchete aqui do jornal Página 12, que explica quem é e qual é a explicação, o que ele diz sobre esse passado. É o Barra. Nós temos aí acho que não estava no ponto. Então deixa. Então, daqui a pouco a gente põe. É essa figura aí que está lá? Não é esse aí, não é esse aí, não. Não é esse. Aí tá. Então, a fotografia, esse aí, é o Barra. Ele foi nomeado e ele é foi simpatizante desse grupo de extrema-direita Taquara, na Argentina. A gente tem a foto, pode colocar aquela foto anterior, é ele, não parece, mas é. Lá nos anos 50, 60, em que ele está fazendo o gesto Deus e Pátria, ali, ó, olha ali. O que é isso aí, hein? Isso é nazismo, né? Claro. Então. Não tem outra. E aí ele depois, ele já tinha sido denunciado por essa foto no passado e ele disse assim, está até na manchete do Página 12, se fui nazi, me arrependo. Se fui nazi no passado, me arrependo. Nossa. Esse é o Barra. Então, é uma extrema-direita realmente que vai pagando os seus micos, mas que não tem medo de ser de extrema-direita, né? Não tem, não. E são todas figuras exóticas, né? Com alto apelo eleitoral. Quando eu brinco com que o Jorge Santos pode aparecer no Rio como candidato, é porque a vida real tem sido assim. São os caras mais exóticos, para dizer o mínimo. Queiroz também estava ali. O Queiroz foi candidato. Então, tentou, não é loucura dizer isso, sabe? É dentro da possibilidade. É isso. Agora... a gente vê que... Diga lá, Guga. A gente vê que a extrema-direita não tem a menor vergonha nem o menor pudor de se unir com pessoas que ainda falam desse jeito. Se fui simpatizante, me arrependo, é uma piada, né? Não se arrepende. Uma piada. Exatamente, Guga. Agora acabou de sair uma notícia, gente. Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal André Janones, do Avante, de Minas, por conta daquela história, aquela suposta prática de rachadinha no gabinete dele. Você deve se lembrar que ex-assessores do Janones divulgaram áudios em que ele pedia ali dinheiro, né? E aí agora essa história toda vai ser vai ser investigada, e a gente vai continuar acompanhando. Aliás, esse é o primeiro desdobramento de fato dessa história, né, Guga? Agora, enfim, Janones está no olho do furacão. O problema para o Janones é que ele não tem uma aliança política que possa garantir ele ali dentro do Congresso. Uma boa parte da esquerda, se achar que ele de fato está metido nessa enrascada aí, vai abandonar o Janones. Tem uma parte pequena que pode até ficar com ele, mas o partido dele é insignificante. Ele depende, obviamente, da imagem que ele tem junto à esquerda. Se essa imagem for corroída, já era para o Janones ali dentro. E está sendo corroída. Você está vendo que tem gente que já está abandonando, muitos influenciadores de esquerda. Ele precisa explicar melhor essa história, ou então a situação dele, enfim, é muito complicada. Pode ser que o Janones pague o preço que muitos já deveriam ter pago ali dentro, né? Porque seria, sem dúvida nenhuma, uma grande contradição irem para cima do Janones depois de livrarem a cara de tantos outros que, de fato, a gente já tem indícios muito mais robustos de que fizeram rachadinha. Mas o que vale lá dentro, obviamente, é a aliança política, e o Janones depende totalmente da imagem dele junto à esquerda. Aqui, nesse caso, é no STF, né? Não é o processo no Comitê de Ética ou na Câmara dos Deputados. Achei que vocês estavam falando... Não. Nesse caso é no STF. Não, mas tem também esse desdobramento dentro da Câmara. Porque a Câmara tem que dar licença para ser processado ou não. Já de cara, não é? Eu acho que também, não. Para ser processado no STF? Para ser processado no STF. Tem. Então, tem que dar. Tem que dar a licença. Então, vai depender desse que o Guga falou, vai depender desse jogo político. Agora, se pensar em prova, né, o Flávio Bolsonaro deve estar rindo, né? Porque o Flávio Bolsonaro, você tinha recibo, tinha foto do Queiroz no caixa eletrônico, você tinha áudio gravado, você tinha 1 milhão de depoimentos de funcionários, inclusive funcionários que receberam parte no gabinete do Bolsonaro pai, em Brasília, o Bolsonaro ainda no baixo clero, deputado federal. Então, você tinha uma fartura de provas, no caso do Flávio Bolsonaro. Aí o cara sai ileso, aí sobra para o Janones. É demais. Né? Na comparação... Bom, o Queiroz já riu publicamente essa semana. O Queiroz já riu mesmo, porque tem que rir.
Queiroz fez uma publicou publicação um vídeo irônica. dando risada, fazendo tem piada que ir, com né? o Janones. Pô, Claro. Sobrou pra... Pô, nós escapamos, pô, só você. Pô, nós somos daqui da milícia carioca. Aqui não pega pra nós, não. Pô, cara. É isso aí. Ó, cara, ó o Queiroz aí. Ó o Queiroz dividindo tela com o Guga. Desculpa, hein, Guga? Desculpa. Não quero isso, não. Quero dividir nada com o Queiroz. Mas o Queiroz, gente, a extrema-direita, ela é assim, ela se aproveita sempre que tem aquilo que ela é acusada de fazer, aquilo que a gente sabe que ela faz. Se cai algum respingo em um adversário deles, eles montam em cima. Eles fazem isso o tempo inteiro. A cara de pau é muito grande. A gente vê, inclusive, o Bolsonaro agora se aproveitando da decisão do STF, que está, de certa maneira, que pode, de certa maneira, permitir com que a imprensa responda pela declaração de entrevistados. O Bolsonaro agora está dizendo que é aliado da imprensa, que a imprensa está com ele contra o STF. É esse o jogo dessa turma. O cara que mais lincha a imprensa agora finge que é aliado da imprensa. O cara que é acusado de fazer rachadinha do Bolsonaro a vida inteira, agora tenta rir de alguém que é acusado de fazer a mesma coisa que ele. É a cara de pau da extrema-direita. Olha, gente, mais um desdobramento que acabou de sair no portal Metrópolis. O ex-assessor do deputado federal André Janones, o Fabrício Ferreira de Oliveira, disse que vai requerer à Procuradoria-Geral da República e também à Polícia Federal que seja feita uma acariação entre ele e o André Janones nessa investigação sobre a rachadinha. Quer dizer, olha... Vai ser importante essa cariação aí, hein, Chico? Sim, para a investigação, sim. Nunca mais fizeram isso. Era prática no Brasil. Dentro da CPI do Colorgate, do Collor PC, havia essa Polícia Federal, a CPI, sempre usavam a cariação como um recurso. Cariação não é só para quem não sabe, é colocar, né? Olho nos olhos, como canta o Chico olhos Buarque. nos olhos. Olhos nos olhos. Para confrontar quero ver as o que você versões. diz. Isso. Nunca mais usaram esse recurso. Tomara que usem em tudo, na verdade, porque eu gosto, além de ser um recurso bom de investigação, é muito dramático. Né? Tem um conteúdo dramático que me interessa bastante. O Chico, agora está falando o Chico, escritor da Flip. Cronista, né? Cronista, aí fala o cronista. Mas vai ser interessante. Agora, Guga, a gente não pode dizer de tudo, por exemplo, que o PT, que a esquerda, largou o Janones. Eu vi tem uma nota da Glaze, no primeiro momento, ela defende ali, né? Ela defende. Ela faz uma defesa, então... Defende. Mas vai ser crucial isso, né, Chico? De fato. Eu estava olhando aqui, foi em 2017 que veio a decisão do STF, que só pode, de fato, afastar se tiver aval do Congresso. Então, vai de qualquer maneira, se o Congresso estiver do lado dele e quiser blindá-lo, vai conseguir. E essa vai ser a luta dele lá dentro. Claro que uma boa parte da esquerda está entendendo o jogo da direita, sabe que a direita quer, de alguma maneira, ofuscar a história de rachadinha deles, tentando se resvalar nessa história aí do Janones. Então, não vai entrar no jogo dos caras. Mas se ficar muito indefensável isso para o Janones e as explicações ainda não estão sendo satisfatórias, ele pode sim, acabar por conta própria ali dentro, e aí já era. Eu acho que o grande risco para o Janones, né, Guga, você pode falar melhor que você está em Brasília, mas olhando aqui um pouco de longe, conversando com algumas pessoas, ele pode até sobreviver politicamente, porque essa coisa da rachadinha, quer dizer, a direita também faz e um setor da esquerda, pelo que a gente conhece, também faz. Então, não sei se ele chega a ser cassado, ele pode sofrer esse processo aí no Supremo e tal, mas a imagem dele murcha bastante. Né? Esse deputado que foi tão central na campanha de 2022, que teve ao lado do Lula, chegou a ser pré-candidato a presidente da República. Sim, né? sim. E aí depois retira para apoiar o Lula. Então eu acho que a minha impressão é que ele pode até sobreviver e não ser cassado, porque seria o fim do mundo se ele fosse cassado e a família Bolsonaro das rachadinhas não. Né? Agora, politicamente ele fica, eu tenho a impressão, né, que nesse momento, olhando o quadro agora, se enfraquece, né? Vamos ver o que acontece ao longo dos próximos meses. Né? Exatamente. É isso, agora... Você está certo, você está certo, Rodrigo. Acho que o caminho é esse, o caminho é mais que ele vai se fritar politicamente. Acho que não vai ter, enfim, eles não vão querer colocar o Janones numa situação que depois pode cobrar a casa inteira. Como você falou, a maioria das pessoas ali dentro, uma boa parte, não vou dizer a maioria,
dos deputados, eles fazem isso. Então, pode virar um tiro no pé deles. É claro que isso, de certa maneira, contribui para que passem um pano, nesse caso do Janones também. Então, o desgaste maior provavelmente será político mesmo. Falando em desgaste político, em extrema-direita, tudo isso que a gente está tratando aqui, a gente vai falar da indicação do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. O jornal O Globo fez um levantamento, gente, e apontou que o Dino já teria metade dos votos que ele precisa no Senado. Eu sempre reforço aqui, o Jorge Misael, que é cientista político aqui e nosso parceiro no ICL, já disse no ICL Notícias primeira edição que deve passar de 50 com tranquilidade, né? Ele calculou ali em torno de 55, por aí, e precisa de 41 votos, só lembrando disso. Agora, a resistência está bastante grande, a gente tem visto mobilização, principalmente nas redes sociais, né? A extrema-direita costuma agir dessa forma. Olha só a foto que a vereadora do Novo de Curitiba postou com o deputado federal, o Marcel Van Hatten. Aí, Dino não. Dino não, com essa faixinha no braço. Essa faixinha no braço dá um certo arrepio, né? Essa faixinha me lembra coisa muito ruim na história. Né, Guga? Espero que ele tenha se inspirado em algum capitão da seleção na Copa do Mundo e tenha sido só uma abraçadeira inspirada no futebol, né? Porque senão é coisa pior. Claro que com esse nome Van Hatten fazendo parte desse partido e com essa abraçadeira aí, o que vem na nossa mente não é exatamente uma partida de futebol, infelizmente. Não é. Mas o Dino, gente... Não, vem assim Dino... esse movimento político lá da Alemanha mesmo, é o que vem na cabeça, né? Não quero assim dizer que é nazista e tal, porque também, mas sim. Horrível isso. Mas que lembra esse universo, lembra. Fala, Guga, além de ser de muito que querem perseguir o Dino, querem, né? A perseguição ao Dino vai acontecer, gente, mas essa perseguição aí eu acho que vai ser inócua, de fato. As contas aí que vocês estão dando de 55, pelo menos até ontem a conta era de 45. 45 são 4 a mais do necessário para passar em plenário. Lá na CCJ, que são 27, se comparecerem todos os membros da CCJ no dia da sabatina, ele vai precisar de 14. E até ontem, pelo menos 9 estavam certos e tinham vários outros que deveriam, que estavam próximos, enfim, de também costurarem aí a indicação do Flávio Dino. Então, enfim, o governo está muito confiante e eu não creio mesmo que o Lula daria um tiraço no pé de colocar o Dino numa situação dessa, de indicá-lo para ele depois ser reprovado, né? O Guga, eu estava lendo que na comissão deve ser até mais apertado que no plenário, porque ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, são 27, ele precisa de 14 votos, e ali os bolsonaristas têm um número razoável de membros, ele deve passar, mas deve passar mais apertado. E depois no plenário, essa conta que o Misael trouxe, que é entre 50 e 55, o Guga falou que hoje seriam 45, mas de qualquer maneira, acho que no plenário ele tem um pouco mais de folga. O Dino, além de tudo, ele lutou judô, né? O Dino lutou judô. E um dos princípios do judô é você usar a força do adversário contra ele. Então, o sujeito vem com tudo para cima de você, você pega e dá o golpe usando a força dele. Pá! Então, essa campanha muito exagerada contra o Flávio Dino, essa coisa, Dino não, o Dino é comunista... isso aí se volta contra eles, porque fica um negócio tão fora, sabe? Dizer, o Dino não tem conhecimento jurídico. Você pode não gostar do Dino. Pode acusar de tudo, né? Pois é. Pode acusar que o Dino é carnavalesco, que ele gosta de sair no Bumba Meu Boi, isso sim, essa acusação. Que ele é festivo, celebrativo, mas dizer que ele não tem conhecimento... Mas ele rebateu, ele tuitou sobre essa campanha agora há pouco, olha só o que disse o Flávio Dino. Importante, Registro a minha indignação com a campanha abjeta que estão fazendo, a exemplo dessa grosseira falsificação. A prova da falsidade é evidente, à luz do conteúdo estapafúrdio e do estilo ridículo com que o discurso é proferido. Ali, porque ele publicou uma montagem, né? A direita publicou uma montagem com a foice e o martelo atrás do Dino, né? Ele está se referindo a essa montagem. Não sei se nós temos uma montagem, eu acho que não vale nem a pena mostrar o vídeo inteiro, mas tem uma montagem com a foice e o martelo. A grande coisa que eles têm para dizer sobre o Dino é isso. E aí eles colocam assim, senadores, o pessoal da extrema-direita, né? Senadores, vocês ficarão marcados por toda a história pelo que fizerem. De bom ou de ruim, não deixaremos esquecer. Flávio Dino no STF, não. E aí ele postou essa montagem, o Flávio Dino, e em cima fez esse comentário, né? Querendo dizer, gente, olha só, é falsa essa montagem. Meu Deus do céu, que comunista é esse, né? Governa o Maranhão em 2 mandatos extraordinários, com aprovação altíssima.
altíssima. É difícil encontrar, é difícil encontrar até entre os partidários de Zé Sarney alguém contra o Dino hoje. Assim. Um cara que fala em comunismo, for comunismo é o comunismo de Jesus Cristo, um cara religioso, fala em Jesus Cristo o tempo inteiro, e não o comunismo naquele sentido de... Mas eles querem aplicar o comunismo comedor de criancinha. Aquele comunismo folclórico, maluco, fantasioso. E pior que cola, né? O fantasma do comunismo. Mas eu acho que é choro de derrotado. Eu acho que é choro de perdedor. Você acha, eles sabem que já era. E eu acho que isso aí já é quando você está ali no limite, tendo que apelar para qualquer tipo de discurso, tentando rebaixar, obviamente, o debate e tentando chantagear os senadores que são mais à direita, tentando colocá-los numa situação ali, né, de saia justa. Então isso é a completa apelação de quem sabe que está perdendo esse debate. E foi o que o Rodrigo falou, o Dino, ele está pegando esses momentos e está usando a favor dele. Ele pega esse meme, essa fake news e depois usa para explicar como é que ele pensa, quais são as posições dele, mostrando que como ministro do STF ele vai ter um olhar apartidário, que ele não vai representar partido, ele vai representar a Constituição. Ele está de fato se aproveitando das porradas que está levando para rebater de uma maneira que ele acaba se vendendo ainda mais, que foi o que o Rodrigo falou, de fato, está servindo até em favor dele esse ataque todo. Agora você dividiu tela com um personagem melhor, o Guga, que foi com o Flávio Dino, com o meme. Incomparável. Esse aqui, ó. Esse é o meme que fizeram contra ele, essa coisa do comunismo e tal. E um exemplo de como é que essa campanha acaba jogando, Gabi, me parece em alguns momentos até, a favor do Dino. Na Rádio Jovem Pan aqui em São Paulo, uma comentarista foi num programa e quis fazer uma ironiazinha. Você viu o que ela falou? Que o Dino está sendo nomeado, e com esse discurso, é um esquerdista, perigoso e tal. Aí ela fez uma ironia no final. Mas ele está lá, é na cota dos obesos. É na cota dos obesos. Ou seja, gordofobia. Gordofobia. Passou tanta vergonha. Jovem Pan, que é a Jovem Pan... Pediu desculpa. Pediu desculpa, né? O Fernando Capês, que é um ex-deputado que está lá à frente desse programa, pediu desculpa, disse que isso não era a opinião nem dele, nem da rádio, e disse mais. O Fernando Capês, que é da área jurídica e vem da direita, mas disse assim, inclusive, eu reconheço que o Dino tem... não concordo com ele politicamente, mas ele tem bom conhecimento jurídico e acho que vai ser um bom ministro do Supremo. Notório saber jurídico. Né? Então, quer dizer, o que era para ser uma brincadeira, um ataque, acabou fazendo o Fernando Capês dizer lá para o público dele na Jovem Pan, o Dino vai ser um bom ministro do Supremo. Então, jogou contra, entendeu? Jogou contra, os caras passam do ponto. Até essa acusação da Jovem Pan agora, ela é muito parecida com o que o Bolsonaro fez durante o governo inteiro. Aquele governador Paraíba, de não sei quantas arrobas, a mesma coisa da arroba ele usou também. Usava o tempo inteiro, quando ia falar, quando o Dino dirigia o consórcio do Nordeste, durante a pandemia. E são adjetivos que voltaram, que já passaram pela boca do Jair Bolsonaro, que estão voltando agora para atacar o Dino novamente. E eu lembro, ele disse isso, o pior de todos aqueles, Paraíba, é o do Maranhão. Exatamente. Ele chama assim, né? A frase foi exatamente essa aí. Porque no Rio de Janeiro, né, e o Bolsonaro, apesar de ser paulista, se criou ali no Rio, usam esse termo pejorativamente, né? Para mim não tem nada de pejorativo. Nordestino é tudo paraibano, segundo... Chama esses Paraíba. Né? Eles se referem assim a todas as pessoas do Nordeste, né? Como se fosse uma coisa só, quer dizer, xenofobia, né? Claramente. É isso. E nessa época daí, do que ele chamava o Dino de Paraíba, o Dino era a época que o Lula ainda estava preso, né? Foi no início, se eu não me engano, não foi no início, mas enfim, o Lula ainda não era candidato, estava preso, e o Dino, por conta desses ataques, ele acabou ganhando uma grande mídia, uma grande vitrine, um holofote que acabou projetando o Dino nacionalmente. O Bolsonaro, com esses ataques, elencando o Dino como um dos grandes adversários da extrema-direita, contribuiu muito para a ascensão do Dino nacionalmente. Exatamente, Guga. Bem lembrado essa história. Fortaleceu mais ainda o Dino. Já que a gente puxou essa história da Jovem Pan, né, vamos falar da mídia, né? O Estadão, mais especificamente, fez uma investigação na árvore genealógica do ministro Flávio Dino. Chegou até Pedro II, gente. Meu Deus do céu, primo, Pedrinho, Pedrinho, meu primo.
Caramba, Gu, que reportagem. Olha a manchete, família Dino está no poder desde o Império e tetravô ajudou o Pedro II contra a rebelião. Leia o perfil. Estão dizendo que o Dino é uma espécie de herdeiro de uma oligarquia. Mas que eu saiba, a oligarquia que mandava no Maranhão era Sarney, né? Aliás, que foi vencida pela primeira vez pela ala... Falando em Sarney, até o Sarney apoia o ministro Flávio Dino. Tá? Mas foi vencida essa oligarquia do Sarney pelo Flávio Dino, depois de séculos no poder. Sim. Então, se o Flávio Dino é oligarquia, por que ele precisou vencer nas urnas a oligarquia do Sarney? Pelo amor de Deus, é tremendo. Mas tem meme, porque assim, a internet não perdoa, a gente sabe disso, né? Então, olha só o que está circulando depois dessa manchete maravilhosa do Estadão, Ratanabá News. A linhagem de Dino. Família do ministro da Justiça está no poder desde o Império e tetravô ajudou Pedro II contra a rebelião. Leia perfil, checamos. É falso que família de Flávio Dino tenha sido linha auxiliar de Judas na crucificação. Porque agora vão atrás, assim, né? Como se fosse uma agência de checagens, né? Meu Deus do céu, não, tá apelando para tudo, né? Eu acho que tá virando essa coisa de que, assim, quanto mais bate, a massa vai crescer. A impressão que eu tenho é essa. Temos mais memes também, gente. Fora esse. Ratanabá já foi. Isso aí, né? Os dinos estão no poder. Os dinos estão no poder desde a Era Jurássica. Maravilhoso esse. Não é a mamãe. Lembra da família dinossauro? Maravilhosa. Lógico, né? Anos 90, quem viveu sabe. Agora, o Estadão está querendo se posicionar como um novo polo da extrema-direita. O Estadão sempre foi conservador, mas tinha uma certa sobriedade, né, Chico, que perdeu agora. Nesse nível, eu nunca vi nada parecido. Também. Trabalhei lá um bom período, nunca vi nada que chegasse... Sempre foi muito um jornal adepto do chamado jornalismo de campanha. Pega um personagem e tenta destruir, assim, numa campanha sem dar fôlego, diuturnamente. Sempre fez esse tipo de jornalismo. Mas agora, ali mais conservador, liberal, ali para atender, para falar, sempre foi porta-voz do empresariado de São Paulo. Quando a Folha não tinha esse poder, não falava, a Folha não falava pela Fiesp como o Estadão falava. Então, quem era o porta-voz do dinheiro dos paulistas era o Estadão. Perdeu, não tem mais esse posto. A Folha toma esse posto depois da campanha das diretas. A Folha é um jornal infinitamente mais importante. Perdeu também um pouco de importância, mas é um jornal mais importante que o Estadão. E agora eles acho que escolheram como nicho de mercado namorar a extrema-direita. Ali é um namoro romântico à beira do Rio Tietê. Para pegar a localização da sede deles. Né? Que gostoso. Que gostoso. Gente, o pessoal aqui no chat, sério, muita gente comenta assim, a risada do Guga é impagável, porque agora, né, com o rolê ICL, a risada do Guga virou ícone. Ele tá vindo no esquema rolê. A gente tem as melhores risadas aqui no ICL, né? Heloísa Vilela também tem uma risada maravilhosa. É verdade. Mas então é uma campanha, o Estadão, né, também nessa campanha contra o Dino, a imprensa, uma boa parte da imprensa. Outro dia a gente mostrou aqui o comentarista lá da Globo News que gerou, o Demetrio Magnoli, ex-trotskista, né? Que agora gerou indignação até do colega, porque ele entrou nessa. Não tem conhecimento, notável conhecimento jurídico. Então, parece assim, parece que o Lula escolheu certo, por um lado, né? Porque está incomodando quem deveria incomodar mesmo. Então, incomoda o bolsonarismo e incomoda uma direita, assim, que já foi liberal e hoje não é mais, né? Então, parece que a figura do Dino vai cumprir um papel importante se a gente pegar pela repercussão nesses setores. Né? Com certeza. Não, eu acho que vai ser um belíssimo ministro do STF. É muito conhecimento. É um cara que passou... Ele tem o conhecimento de uma coisa que muita gente no STF hoje não tem, que é das causas jurídicas no varejão do Brasil. Sabe? Da delegacia, do dia a dia, das injustiças, dos lixamentos, porque ele foi juiz, ele foi promotor, ele passou por todas as etapas. Então, ele vai levar esse conhecimento de um Brasil real para o STF. Interessante isso mesmo. O Gabi, sabe o que eu queria trazer para o Google? E a gente também poderia falar um pouco, né? Abre-se uma vaga importantíssima na Esplanada, né, Guga? A gente vem falando durante toda a semana sobre isso. Começaram a se falar
em alguns nomes, né? Agora essa lista está se ampliando cada vez mais. Acabei de ler aqui Jacques Wagner também, cotado. É o que diz a coluna do Lauro Jardim, né? Lauro que é um Jardim dos nomes especulados para assumir a cadeira do Flávio Dino, mas ele diz que a chance é zero, assim, foi categórico. Wagner, sim. Mas daí, assim, só para a gente retomar, depois o Guga talvez pudesse falar. A gente teve já Simone Tebet, que seria deslocado da equipe econômica para a Justiça. Capelli. O próprio Capelli, mas daí o Capelli tem um perfil mais se fosse para dividir em dois, de segurança pública e justiça. Mas, enfim, Capelli, Simone Tebet, Capelli, o Lewandowski que está com Lula na viagem, né? Que é ex-ministro que é o favorito, né, de Lula. Parece que mas tem que ver se ele quer, né? Porque ele já se aposentou do Supremo. Arruda Botelho, que é um advogado e tal. O Marco Aurélio de Carvalho, do Grupo Prerrogativas, o nome dele também surgiu. Hoje surgiu o Jacques Wagner. E o Messias. O Messias também está nessa lista, Guga? Então, o Messias foi. Falava até da Gleisi, lá, no balão de ensaio. Mas eu creio que não daria uma Polícia Federal na mão da Gleisi. O Lula acho que não teria problema com isso, mas ficaria uma pressão grande. Porque ficaria muito como se estivesse na mão de um partido. Sim. E não obrigatoriamente de um governo. Então, acho que isso é muito delicado. Politicamente, sabe? É uma consideração importante que você traz. Como é que tem sido aí, Guga? Qual nome você acha que está mais forte agora? Eu estava sentindo que estava cada vez um discursinho muito forte em torno da Simone Tebet. Eu acho que a Tebet está forte nessa história. Claro, o PSB não quer perder esse ministério. O PSB vai brigar com todas as armas que tem para tentar manter esse ministério. Tem esse papo de dividir, de criar dois. Se criar dois dá para acomodar mais gente. Se criar dois, quem sabe, aí sim o PSB... com o Ricardo Capelli, provavelmente ficaria com esse que seria o da segurança. Provavelmente não, né? Dizem que também, se criarem dois, a Simone Tebet seria muito forte também para ficar nesse da segurança pública. Eu acho que a Simone, enfim, desses daí, pelo que eu tenho ouvido, é um dos grandes nomes. O Lewandowski, acho que é mais fogo de palha, não será ele. Não sei se o PT consegue emplacar também alguém. O PT, obviamente, quer emplacar um dos seus. O Messias, quem sabe dessa vez, ou o Marco Aurélio, do Prerrogativas. Qualquer um desses nomes agradaria ao PT, mas, enfim, não acho também que o PT vai levar essa. O Messias, que também era um candidato à PGR, né? Era um bom candidato da base de Lula para a PGR, mas acabou, enfim... caindo por terra, né? Porque o Gonet do STF. Pensaram nele no ministro do STF, Gabi. Queriam colocar ele também. Acho que era o Bigorna, né? Que era pro. Exatamente. Ele compensaria, né, o Gonet. É isso, exatamente. Queriam Messias no STF. Não deu. Flávio Dino, PSB, entre aspas, que o Flávio Dino. Enfim, quando virar ministro não é mais PSB, e antes ele era PCdoB, mas é alguém de esquerda ali dentro, não dá para colocá-lo num partido. O PSB vai querer, de fato, manter o ministério que eles têm, e vai ser uma briga grande aqui. Acho que o PT e o PSB, no fim, vão perder essa aí, talvez para Simone mesmo. Porque o PSB tem vários cargos de segundo escalão, mas que são cargos importantes, secretários, né? Debaixo do ministro tem várias secretarias, todo ministério é assim, né? Então o Arruda Botelho, que foi candidato a deputado federal pelo PSB, está numa secretaria. Aquele deputado de Goiás, o Elias, está em outra secretaria. Tem vários deputados e várias lideranças do PSB que ocupam o próprio Capelli, né, que é do PSB. Então, tem vários nomes aí do PSB. Se mudar, assim, uma mudança para Tebet, por exemplo, o PSB perderia tudo isso. O Vadir Damus, que não é PSB, é do PT, mas também está ali como secretário da área do consumidor, né? Mexeria muito, né, com o PSB. Bastante. Mexeria de uma forma... Mexeria. O Capelli vem está com o Dino desde o governo do Maranhão. Desde o PCdoB. Ele foi no movimento estudante. Além de uma cota do Dino, mais ainda. Então é difícil mexer, é muita gente para realocar em outro lugar, né? O Capelli quer, viu? O Capelli quer, só uma curiosidade, eu fiz meio que uma enquete lá no meu Twitter e perguntei, coloquei 4 nomes desses, quem que é o melhor? Eu não coloquei o Capelli.
E ele se queixou, ele falou, olha, eu também. Ele escreveu para você, Guga? Olha, ele falou para uma pessoa que me falou. Pô, isso é uma revelação, né? Quem sabe o Capelli. Não esqueçam Capelli de mim. É um ótimo nome também, é um nome muito forte. Ele é credenciado. Mas é um nome, exatamente como falou o Chico, é credenciado. Era o braço direito do Dino. O Dino trouxe para o PSB, trouxe para cá para o Ministério. É alguém que, enfim, foi um interventor aqui em Brasília quando aconteceu os atentados, quando aconteceu a invasão e aquela tentativa de colocar bomba também no aeroporto. Então, é alguém que ganhou muita notoriedade e que tem nome hoje em dia, né, para disputar também. Eu ia só lembrar, o Capelli, quando o Dino era governador do Maranhão, ele comandou o escritório de representação do Maranhão em Brasília. Então, ele era esse nome muito próximo do Dino. Ele foi do movimento estudantil, ele foi do PCdoB. Uma época eu conversava bastante com ele, assim. Ele foi um dos articuladores e dos cérebros aí nessa mudança. Quando o Dino sai do PCdoB e vai para o PSB, já numa linha de tentar se reposicionar, porque o PCdoB gerava muito essa contestação comunista, essa coisa toda. Né? Então, eles vão para o PSB já numa tentativa de tornar o nome do Dino mais amplo, vamos dizer assim, né? Se lembrar dessa história do PCdoB, ter esse nome comunista, né? Que eu acho uma bobagem, mas enfim, eles fizeram a leitura política e o Capelli está nisso com o Dino desde esse período. Então, é um nome aí próximo, muito próximo. Seria uma forma do Dino manter alguém muito próximo a ele no Ministério. É isso. Gente, vamos mudar totalmente aqui de assunto, porque a gente vai falar do primeiro dia depois do fim da trégua do cessar-fogo nos ataques de Israel na faixa de Gaza. Hoje, 175 palestinos, né, nesse primeiro dia, foram mortos, isso segundo a rede de televisão Al Jazeera, que acompanha essa história. O porta-voz da Unicef, né, esteve no hospital Al-Shifa, que é aquele que fica na região central, um dos principais hospitais da faixa de Gaza, e ficou estarrecido com o que ele viu. Vamos assistir esse vídeo? The ceasefire is over. We can already hear the bombing, and I'm at a hospital. There was a hit about 50 meters from here. This is the biggest still functioning hospital in Gaza. It's at 200% capacity. Yes, this is a hospital. The health system here is overwhelmed. This hospital simply cannot take more children with the wounds of war. There are children everywhere. These children are sleeping. There was a bomb literally 50 meters from here. I cannot overstate how the capacity has been reduced of hospitals in the last 7 weeks. We cannot see more children with the wounds of war, with the burns, with the shrapnel littering their body, with the broken bones. Inaction by those with influence is allowing the killing of children. This is a war on children. Nossa, que vídeo difícil, gente. O Unicef, é muito importante a gente trazer esse vídeo aqui, porque o Unicef diz respeito às crianças e adolescentes, que é a principal face dessa guerra, né, entre Israel e os palestinos, e a gente tem dados a respeito disso. Na última vez que eu tive acesso a esses dados de reportagens locais, 70% dos mortos palestinos eram crianças, mulheres e idosos, quer dizer, a população mais vulnerável. Então é muito cruel a gente assistir esse vídeo e ver que vai tudo continuar pior ou igual estava antes, né, Chico? Você vê o choro dos bebês enquanto ele fala ali ao fundo. Voltou tudo. Então eles tiveram 7 dias para brincar. Brinquem, crianças, porque vamos nem voltar... isso, nem deu, porque em 7 dias brincar ali nos escombros, né? Para pensar assim, nós somos crianças de novo por 7 dias e nunca mais. É um vídeo feito de uma maneira visceral, mas com informação, né? Quer dizer, um representante da Unicef ali, eu achei muito forte, muito importante esse registro, Gabi. Guga... A gente pensar nisso, né, Gabi? Pensar que a maioria absoluta desses que estão sofrendo são crianças, porque Gaza está numa situação onde com 17, a média de idade é 17, 18 anos, você morre muito novo. Então você imaginar que um local desse está sendo bombardeado o tempo inteiro é criança e mulher.
a maior parte das vítimas o tempo inteiro. Cada vez que cai uma bomba, são crianças e mulheres que estão sendo enterradas pelos escombros. Dá uma agonia pensar nisso, né? Você pensar que tem um país atacando um enclave que basicamente tem crianças e mulheres. Isso, de fato... E nem só pensar como ver esses vídeos que estão circulando nas redes sociais, são vídeos que não tem nenhum... A gente está acompanhando jornalistas nas mídias, né, digitais que estão publicando os vídeos diariamente. A gente está vendo, assim, a olhos nus tudo isso acontecer, a ONU está vendo, está todo mundo vendo, todos os países, e ainda assim o cessar-fogo não foi o suficiente, gente. Não foi, os hospitais continuam sobrecarregados, precisam de medicamentos e as crianças continuam morrendo. Hoje o presidente Lula falou da guerra, inclusive na abertura da COP. A gente viu no começo do programa, né, o Lula falando na abertura da COP. Vale lembrar que ele também criticou a postura da ONU sobre a incapacidade de manter justamente isso que eu estou falando, a paz. Simplesmente porque, disse o Lula, alguns dos seus membros lucram com a guerra. Quer dizer, ele foi na ferida mesmo, né, Guga? Voadora na cara deles, falou ali, ó, na frente, o que eles de fato fazem, porque há, obviamente, todo um interesse econômico que alimenta boa parte dessas guerras, e é claro que tem muita gente faturando, e no lugar de gastar trilhões tentando de alguma maneira diminuir a desigualdade social, tentando controlar as mudanças climáticas, não, a gente está desperdiçando isso em bomba que além de poluir o planeta, claro, tem esse efeito imediato de matar milhões. Então, o Lula escrachou, o Lula jogou na cara. O Lula fez o papel de um presidente de um país como o Brasil, né? Ele foi lá e representou o que os brasileiros sentem, o que os países de terceiro mundo pensam, e jogou na cara dele, jogou a real. Achei que ele foi... Ele na linguagem das redes sociais, né, ele lacrou, ele mandou muito bem. Ele está se movimentando muito, Rodrigo. Na COP também, ele encontrou o presidente de Israel, o Isaac Herzog. Um dos temas foram os reféns e um deles é o brasileiro, o Michel Nisbaum, né, que continua refém do Hamas, né? Tem dupla nacionalidade, né? Exatamente. É brasileiro e israelense e é refém, não é, Guga? Não sei se você tem informação sobre esse brasileiro, né? É mais um dos que estão ainda na mão do Hamas. Sim. Por ser brasileiro, né, tem essa facilidade, talvez, de conseguir, talvez, por vias diplomáticas aqui no Brasil, a libertação dele. Vamos ver se consegue, já que a gente sabe que o Brasil, pelo menos, é visto como um país, em parte, neutro nessa história pelos palestinos, ou até visto com simpatia, né, por parte dos palestinos. Tem uma outra reportagem muito importante, a gente está nos minutos finais aqui do programa, ela foi ao ar ontem no New York Times, tá, gente? Não é um jornal comunista. Israel sabia dos planos de ataques do Hamas um ano antes do 7 de outubro. Quer dizer, é muito importante a gente ter um jornal como o New York Times contando o que aconteceu, né? Mas isso dá margem para todo tipo de teoria conspiratória, né, Guga? E Chico e Gabi, todas que nos acompanham. Quer dizer, sabia em que sentido? Quer dizer, sabia que eles estavam tramando alguma coisa ou sabia que ia ter e não fez nada, né? Tem uma diferença aí, né? Então, assim, não sei se eu acredito muito nessa teoria de não, o Netanyahu deixou acontecer. Não, acho que não é bem isso que o New York Times está dizendo. O que eles dizem é que eles ignoraram, Israel ignorou avisos, né, de segurança. Porque ele sai com a imagem muito arranhada disso tudo também, né? Não dá para dizer que ele está lucrando com isso, né? Do ponto de vista político interno em Israel. Não lucra nada, porque a população... Ele já estava muito em baixa com a população, né? Chegou a ter pesquisa que mostrava uma reprovação de 86%. Aí sai uma notícia dessa, que mostra que a gente poderia ser protegido e não foi, porque havia interesse num massacre. Tem um quê de conspiração internacional muito grande na parada. Né? Bom, gente, a popularidade dele caiu exatamente por isso, porque a princípio todo mundo teve essa percepção de que poderia ter se evitado aquilo. Agora, foi um ano de alerta, foi um ano antes que começaram esses alertas e pelo jeito eles não levaram a sério. É parecido com a história do World Trade Center, que também teve alerta antes
eles também não levaram a sério. Depois que aconteceu, teve gente que acreditou até que o George Bush tinha dinamitado o World Trade Center. Então, de fato, abre espaço para muita teoria da conspiração. Guga, querido, bom final de semana para você. Obrigada por hoje. Até semana que vem. Até mais, boa noite para vocês e para essa audiência maravilhosa. Boa noite. Antes de eu dar boa noite aqui para essa bancada maravilhosa, eu tenho um recado muito importante. Vai ter uma aula, um encontro entre Eduardos no ICL, Eduardo Marinho e Eduardo Moreira vão estar juntos no dia 17 de dezembro. O artista Eduardo Marinho, que largou uma vida confortável, foi viver nas ruas, enfim, tem uma filosofia, uma experiência para compartilhar com a gente. Para participar, você pode se inscrever no icl.com.br/N2, dia 17 de dezembro, 8 horas da noite, vai ser um domingo, mas você precisa se inscrever agora se quiser participar, gente, então corre lá. Agora você fica com o Sinapse CL, com a Roberta Garcia e o César Calejon, com a Monique Cruz, coordenadora da ONG Direitos Humanos e Justiça Global. Muito obrigada por hoje, querido, sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, de sexta-feira, Rodrigo. Prazer é meu. Chico, eu tava com saudade. Põe na agenda que saudade gigante. Um beijo, valeu, gente. Obrigadão, bom final de semana. Juízo, hein, gente? Tchau. Juízo, mas não muito. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.